Bom dia, igreja. Que dia especial Deus nos está dando para a gente poder adorá-lo de todo o nosso coração, amém? Hoje de manhã nós vamos terminar uma série de aulas que nós temos começado há um mês. Começamos um mês atrás falando sobre os atributos de Deus. Começamos falando sobre a onisciência de Deus. Como Deus tem todo o conhecimento e toda a fonte de sabedoria vem de Deus, todo o saber vem de Deus. Depois, na segunda aula que nós tivemos, estudamos sobre a paciência de Deus. Todo mundo se lembra disso? Enquanto isso, desafiou cada um de nós a avaliar nossas vidas e crescemos em paciência. A semana passada, com Edson, pudemos estudar sobre o Deus único, verdadeiro nesse mundo, a qual nós devemos toda a honra e toda a glória. E hoje de manhã nós terminamos essa série de aulas, que a semana que vem começaremos uma outra série de aulas com a igreja. Nós vamos falar sobre a onipresença de Deus, amém? Então hoje de manhã eu queria convidar uma pessoa muito especial para estar comigo aqui no culto. Eu vou buscá-la ali, só um minutinho. Eu convidei uma pessoa muito especial para estar conosco. Deus está presente aqui conosco hoje. Então hoje de manhã eu quero fazer minha aula em duas partes. A gente vai falar sobre o que Ele diz, se Ele realmente está aqui conosco ou não. Por que nós acreditamos que Ele está aqui presente conosco hoje? E a segunda parte, que se nós acreditamos nisso, como isso influencia ou não nossas vidas, amém? Convido a todos a orarmos juntos. Senhor, te agradecemos por essa manhã maravilhosa, te agradecemos pelo seu amor e fidelidade, e depois de termos o privilégio de te adorar, cantar canções tão lindas, temos o privilégio de tomar do pão e do suco de uva e podemos meditar profundamente no maior sacrifício, o único sacrifício válido nesse mundo por nossas vidas, que é Jesus. Pai, depois de podermos pensar de como o Senhor é um Deus tão grande e cuida de nós e podemos ofertar, estamos aqui agora, todos nós de cabeças abaixadas, orando ao Senhor, clamando que o Senhor nos preencha agora com sua palavra. Que a sua palavra possa entrar em nossos corações, que ela possa influenciar nossas vidas, influenciar nossa maneira de pensar, de agir, de falar. Que nós saiamos daqui, Pai, revigorados. Que nós saiamos daqui, Pai, cheios de mais fé, de mais ânimo, de mais desejo de viver uma semana realmente, Pai, sentindo a presença do Senhor em nós. Nos acompanhe nesse tempo, Pai. Use a sua palavra com muito poder. E tudo isso nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Isaías 66, versículo 1, ou você pode acompanhar aqui na nossa tela essa escritura. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Irmãos, graças a Deus, Deus não é limitado a um espaço físico. Deus está presente em todos os lugares. Ele vê tudo que nós fazemos, tudo de ruim e tudo de bom que a gente faz, Deus está vendo, com certeza. Aquilo que nós fazemos escondido, que ninguém vê, e que a gente faz escondido, Deus vê.
tudo aquilo que nós estamos fazendo, e todo mundo vê, Deus também vê, com certeza. Deus age em todos os lugares, Deus é presente em todos os lugares. O céu é o trono de Deus, e onde nós moramos na terra é o estrado dos seus pés. Que edifício haveria nesse mundo onde poderíamos colocar Deus dentro dele? Nenhum nesse mundo, nenhum nesse mundo. Deus possui todo o pleno conhecimento de tudo o que ocorre em todos os lugares. Nós falamos isso na primeira aula. Deus tem onisciência, Ele tem o conhecimento de tudo que ocorre em todos os lugares. E agora podemos estudar hoje de manhã que a sua presença não é uma presença física, mas é uma presença completamente espiritual na vida de cada um de nós. Sabe, muitas vezes as crianças perguntam isso: puxa, se Deus está em toda parte, como que tem espaço para nós? Você imagina se a gente pedisse para Deus se materializar agora? Deus agora vai se materializar entre nós. Então, se Deus está em tudo, o que aconteceria com a gente? Seríamos esmagados ou apertados na parede da igreja, todo mundo apertado assim, igual uns loucos assim, ó. Por quê? Porque Deus ocupa todos os espaços. Mas Deus é espiritual, né? E a resposta que a gente pode dar para as crianças e nós mesmos é que Deus não é um ser material, e sim espiritual. Em Mateus 28, versículo 20, Jesus diz àqueles que vão a todos os lugares do mundo proclamar o Evangelho, levar a palavra de Deus, a esperança, a fé, a renovação das suas vidas. Jesus promete: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 20. A onipresença de Jesus demonstra que Deus está presente entre nós, mostra o amor de Deus por nós. Jesus é Deus conosco, Ele está presente em nós, está presente aqui hoje de manhã, em cada um de nós. Sabe, tudo quanto Deus é, tudo que Deus é, Ele o é em todos os lugares que Ele está. Em todo o mundo Deus é. Tudo quanto Deus existe, Deus é em todos os lugares do mundo. Deus é bondoso em todos os lugares que Ele está, o mundo inteiro. Deus tem graça em todos os lugares. Deus não divide seus atributos, suas qualidades, seu caráter. Deus o é, e quando Ele o é, em todos os lugares é o mesmo Deus que nós temos. Sua presença não depende de espaço, sua presença não depende de um prédio. Deus é espiritual, a presença dele é essencialmente espiritual. Sabe, a palavra onipresença deriva de dois vocábulos latinos. Fala omnis, que significa tudo, e praeusum, que é estar presente. Então é um Deus presente na vida de cada um de nós. Sabe, não existe, ou talvez exista, e eu fui procurar, mas Ele está presente em todos os lugares, em todos os pontos do universo a gente pode encontrar Deus. Mas é interessante que esse atributo de Deus estar presente em todos os lugares, isso tem muito a ver com a gente, influencia demais nossas vidas, deve nos ajudar a refletir. Pô, se Deus é presente, então tem que refletir na maneira que eu na maneira que eu vivo. Se Ele é presente do meu lado, né? Ele influencia a maneira que eu vou agir. Ele vai influenciar porque Ele é presente na minha vida. Ele vai refletir na maneira que eu falo e tantas outras áreas da nossa vida. Não é assim no seu trabalho? Quando o chefe está lá, como que você é? Opa, o homem está aí. O homem chegou, gente. Fique esperto. Aí todo mundo, né, se posiciona, arruma e trabalha. Quando o chefe sai de férias, aí se fala, é férias dele e férias minha, né? Porque não está presente. Não está presente. Todos nós já tivemos trabalhos ou chefes na nossa vida que a gente adoraria que ele nunca tivesse no trabalho, né? De tão firmes, tão duro, e exigir tanto de nós o que nós deveríamos fazer. Então a presença dele nos ajuda, né? Desse chefe, a gente fazer o que é certo. Muitas vezes quando a gente não tem esse chefe, para a gente dar uma relaxada, né? Fica tranquilo, fica na boa. Sabe, quando eu trabalhei na construção do metrô, eu trabalhava em 2 turnos, uma semana de dia e uma semana à noite. Na semana de dia, eu era o cacique menorzinho de todos.
Eu era pequenininho lá, eu era engenheiro de manutenção do túnel. Aí eu tinha um chefe que estava sobre mim, esse cara tinha outro cara sobre ele, aí tinha um outro sobre ele e o chefão de tudo. Então eu não apitava nada, eu era um chefinho, pequenininho. À noite não tinha ninguém, era eu. O pessoal me chamava até de doutor. Ô doutor, temos um problema aqui, doutor. Ô doutor, temos um problema. De dia eu não era doutor, não era nada, cara, era Zé Mané. Mas à noite, né, no turno que a gente fazia 13 horas por noite, eu era o manda-chuva do local. Sabe, é interessante como esse discernimento de estar presente ou não estar presente influencia a nossa vida. Em Salmo 16, versículo 8, a presença de Deus deve refletir nos nossos relacionamentos, deve refletir na maneira que nós confessamos nossos pecados. Em Salmo 16, versículo 8 e 9 diz assim: sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado, por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Sempre tenho Deus diante de mim, amém? Sempre tenho Deus diante de mim, amém? Mas eu tenho mesmo? É assim mesmo? A realidade anda de mão dada com a fé que eu tenho? É assim que é a minha vida? Né? Quando eu penso nisso, que Deus está do meu lado. Essa escritura, Salmo 16, é a escritura que eu guardei no meu coração há 29 anos atrás, quando eu me tornei cristão. Essa é a escritura que entrou no meu coração e eu nunca esqueci. Deus está sempre diante de mim. Meu coração se alegra, Deus está sempre comigo, nos momentos mais difíceis, Deus, e momentos maravilhosos. Sabe, quando eu penso nessa escritura, eu sempre penso como Deus me ama e Deus me cuida. Sabe, quando eu penso nessa escritura, eu não penso que Deus está me vigiando, ou Deus está me culpando, ou eu estou me envergonhando. Eu não penso assim. Puxa, Deus está próximo, Deus é próximo, Deus anda comigo, Deus está do meu lado cada dia. Irmãos, Deus é onipresente. Isso eu quero só falar isso hoje de manhã, que a gente tem que ter essa convicção que Deus é onipresente nas nossas vidas. Cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, meu amigo, irmão da igreja, você que está vindo nos conhecer, cabe a nós, cada um de nós, notarmos a presença dEle. Ele está presente. Ele está presente. E se notamos sua presença e reverenciamos isso, então vamos honrá-lo e evidenciar isso nas nossas próprias vidas. Em Salmo 139, versículo 7, a palavra de Deus diz: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Como escapar da presença de Deus? Tem algum lugar no mundo que Deus não está presente? Tem algum lugar no mundo? Eu trouxe uma foto de um lugar que eu encontrei onde Deus não está presente, mas eu acho que não está passando. Essa é a foto onde Deus não está presente. Não existe lugar que Deus não está presente. Procurei em 20 sites ontem à noite no Google quais os lugares mais estranhos, esquisitos e esquecidos no mundo. Tem cada lugar louco. Deus está lá presente. O homem não está. Alguém já foi lá e tirou uma foto, mas ninguém vive lá. Deus está presente em todos os lugares. Sabe, irmãos, Deus é presente. Quando a gente ora a Deus, a gente não precisa pedir licença para entrar na presença dEle. Ele está presente. Você já está naquele ambiente, Ele já está ali. Ele anda com você, Ele cuida do seu sono, Ele acorda de manhã com você.
Nós andamos na presença de Deus constantemente. Sabe, nós como pais, a gente não quer estar presente em todos os lugares onde nossos filhos vão, né? A gente não tem aquele negocinho de querer ser mosquitinho. Eu queria ser um mosquitinho para estar lá agora, né? Eu lembro quando minha filha começou a andar de ônibus sozinha, primeira vez, né? A gente tinha tido uma experiência bem triste no Metrosul alguns anos atrás, quando a filha de um casal da igreja morreu atropelada. Uma situação muito difícil para todos nós. Quando minha filha começou a sair de ônibus sozinha a primeira vez, era exatamente isso que eu queria ter em casa, uma máquina que me transformasse em mosquito, para ir junto dela. Eu queria ser um mosquitinho, estar todo o tempo ao lado dela, né? Quando minha filha começou a sair para as festas das amigas da escola, como eu queria ser um mosquitinho. Rapaz, quantas vezes eu quis ser mosquito na vida, né? Por quê? Porque eu queria estar lá, eu queria vigiar, eu queria proteger, eu queria dar segurança. Mas sabe, eu tenho uma frustração, eu nunca consegui ser mosquito. É uma frustração danada. Mas sabe de uma coisa? Deus sempre esteve lá. Eu nunca estive em todos os momentos, mas Deus sempre esteve. Sabe, Deus é um mosquito na nossa vida o tempo inteiro. Deus não é mosquito, mas eu estou dizendo, Deus é Deus, não é mosquito. Mas Deus é como um mosquito, entendeu? Está entendendo essa relação inteligente que eu fiz? Muito inteligente, né? Levei anos para chegar a essa conclusão. Deus é presente o tempo inteiro, todo o tempo. E essa onipresença de Deus nos dá segurança, onde andar, como andar. Sabe, obviamente, sabendo da presença de Deus, eu não quero também abusar da presença dEle e descartar a sabedoria no meu andar, no meu agir, descartar a prudência, né? E simplesmente sair por aí dizendo, não, Deus está comigo, não vai acontecer nada. Eu vou de olho fechado. Não é isso, né? Não é isso. Sabe, irmãos, quando nós saímos dos nossos lares e a gente sai para ajudar alguém em outro lugar, principalmente à noite, onde existe às vezes um clima de insegurança, um clima de medo, um clima de que a gente às vezes tem alguns medos, algumas pauras na vida, a gente tem que lembrar, Deus está indo conosco. Temos que ser prudentes, temos que ser sábios, mas Deus está indo com cada um de nós. Ou a gente pode cair no erro de ficar em casa trancado com medo, e aí pensar em Deus e pensar, caramba, quem que eu estou ajudando? Eu posso sair de casa, eu posso ir, posso ser prudente, posso ser sábio na hora de voltar, mas eu vou porque Deus está comigo. Deus quer usar a minha vida, não vou ficar aqui trancado e preso nisso. Olha em Atos 17, 24. Atos 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Atos 17, 24 a 28. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só vez Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. A onipresença de Deus, irmãos, influencia e reflete no nosso viver, no nosso mover e no nosso existir. Deus influencia a gente no mover, no nosso viver e no nosso existir. Em Jeremias 23, versículo 23, Jeremias 23, versículos 23 e 24. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se que eu veja? Pergunta o Senhor.
Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Deus está em todos os lugares. Sou um Deus de perto? Não sou um Deus de longe também? Poderá alguém se esconder? Sabe, irmãos, nessa vida a gente aprende tantas lições sobre a presença de Deus. Deus está no céu, cuidando de cada um de nós. Eu lembro quando um sábado de manhãzinha, num feriado, eu saí com meu filho Luco para a gente passear na pista de ciclismo, naquela ciclovia, eu e meu filho andando, curtindo o dia. Saímos de casa, fomos até o Parque Vila Lobo, voltando para casa, e ele inventa de dizer: pai, vamos apostar a corrida. E ele passa perto de mim, e ele bate o guidão na minha perna. A bicicleta ele desvia, sai da faixa, um carro vem e atropela ele, pá, na minha frente. Ele cai no chão e o carro vai por cima dele. E ele, com a esperteza da idade dele, ele começa a andar para trás no chão, com as mãos para trás, e a roda do carro começa quase a subir e ele vai afastando. Aí o carro breca, felizmente o carro breca, e ele para embaixo do carro e o pneu quase encostando no peito dele. E eu ali olhando tudo aquilo, em cores e ao vivo. Se Deus não está presente, você fica louco nessa hora. Eu fui lá, tirei ele do chão, pus ele chorando, desesperado. Eu sentei, examinei todos os ossos dele, fiz ele andar, nada. Filho, está sentindo alguma coisa? Tô, pai, uma dor enorme no peito, está doendo demais. Vamos embora para o hospital, direto. O cara que atropelou meu filho levou a gente para o hospital. Ele ficou tão preocupado com a gente, e ele não teve culpa nenhuma. Ele simplesmente pegou a gente, nós deixamos as bicicletas num lugar lá e fomos embora no hospital. Nessa hora, aonde você se apega? Onde é que você se agarra? Se Deus não está ali, meu irmão, você não tem essa confiança que vai além do que você vê, você pira. É desesperador. Mas eu sempre pensava: filho, fica calma, Deus está presente com a gente, Deus está aqui. Aí nós chegamos no hospital, ele foi medicado, tiraram um monte de raio-x, não quebrou nada, foi só um impacto, voltamos para casa. Deus está presente, impressionante. Sabe, a gente tem uma irmã lá no sul, o nome dela é Josélia. Ela se tornou cristã muitos anos atrás, e pregando a palavra de Deus, ela convidou uma outra pessoa na rua, chamada Dete. Essa Dete veio para a igreja, se tornou cristã, ela e o marido. Sua filha foi crescendo, a Vanessa, uma menina especial demais, super legal. Estava lá na igreja, toda animada, era jovenzinha, pequenininha. Ela dançava nos dias especiais da igreja. E ela foi crescendo, se tornando adolescente. E aí começou a se afastar da igreja e das coisas de Deus. Anos atrás, a Josélia, depois de converter a Dete, saiu da presença de Deus, deixou a igreja, se afastou por 9 anos. Ela tinha convidado a Dete, mas ela se afastou por 9 anos. Alguns anos atrás, Deus trouxe ela de volta. Amém. Ela está aqui entre nós, vai compartilhar hoje depois. A filha da Dete, que havia também se afastado um pouco, deixado as coisas de Deus de lado, voltou. A Josélia começou a estudar a Bíblia com a filha da Dete, a Vanessa, e hoje vocês vão ver o batismo dela. Amém? Incrível isso. O mais incrível você ver, Deus está presente. As irmãs lá da igreja em casa, as mulheres casadas começaram a estudar, e a gente está fazendo isso lá no sul, os pais ajudando pais com seus filhos. Então alguns pais estão ajudando a filha da Dete, estudando, calculando, pais ajudando uns aos outros, ajudar as famílias a crescerem, as famílias a conhecerem a Deus. E hoje a gente vai ver o batismo dela. Isso é muito especial. Anos atrás também, minha filha tinha 13 anos, 3 anos atrás, começou a estudar a Bíblia com a Zarif. 3 anos atrás. Ela começou a estudar a Bíblia, e a gente, como pais lá, orando juntos, conversando, e a gente vendo que as coisas não iam tão bem como a gente achava que deveriam ir. A gente viu momentos, a Bruna se desviando de Deus, a gente viu momentos de desespero. Eu lembro as noites de choro,
Eu lembro as noites que a gente acordava de madrugada e ia para o quarto das crianças orar por eles. A gente orava para Deus trabalhar, porque a gente não podia fazer mais nada. Parece que a coisa estava saindo dos nossos olhos, do nosso controle, do nosso caminho. O comportamento dela não era o que a gente esperava, e a gente insistindo, e a família do Francisco Azarife ajudando, nos aconselhando bastante. Deus estava presente, a gente não estava. Ela tinha situações na escola difíceis dela lá, que a gente não gostava, e a gente não podia entrar na escola, mas Deus estava, e a gente orava: Deus, a gente não está lá, vai lá o Senhor é bom, cuida dela. E foi uma luta no nosso coração, de lembrar de Deus, de confiar em Deus, de ficar perto de Deus, e para que a nossa filha pudesse. Mas ela foi amadurecendo. Deus foi amadurecendo a Bruna. Deus foi convencendo a Bruna do amor que Deus tem por ela. Minha boa notícia é que ela vai ser batizada hoje, amém? E as pessoas chegam e falam assim: parabéns para mim. Caramba, Deus merece parabéns. E Ele estava presente o tempo inteiro. Então minha filha, o sonho dela é ser batizada na praia. Era o sonho que o pai tinha, não realizou. Ela tinha esse sonho, nós vamos realizar hoje depois do culto. A gente vai lá para a Praia Grande e batizar ela. Mas irmão, qual que é a história? Deus está presente sempre. Deus está sempre presente na vida de cada um de nós, em todos os lugares. Deus é presente. Sabe, em Marcos capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus fala: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és o meu filho, em ti me agrado. Deus do céu se manifesta a nosso favor. Deus do céu fala em nosso favor. Deus no céu, Ele grita por nós. Ele fala para os anjos agirem em nosso favor. Deus está presente na nossa vida. Em João 3, versículo 13, Jesus fala: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Quem estava no céu veio à terra, encarnado, Jesus Cristo, se manifestou a nós, nos ensinou, deixou exemplo, morreu por nós. E foi para quê? E ele fala em João 14,16, Jesus fala: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito Santo da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Agora, irmãos, nós temos a presença de Deus, não é uma voz do céu, não é um Senhor que desce e vive entre nós. A presença dele agora está em nós, em nós, presente em cada um de nós. Podemos perceber claramente a presença de Deus em cada um de nós, habitando em cada um de nós por meio do Espírito Santo dele, com certeza. Então Deus está dentro de nós, está habitando em nós, então não tem como fugir dele, porque onde você for, ele irá. O que você fizer, ele estará presente. O que você não fizer, ele estará presente. Não posso fugir da presença dele. Ele vai nos guiar, vai nos dirigir. Ele vai lutar pela sua salvação, vai lutar pela sua alma, ele vai lutar pela sua consciência limpa. Em Salmo 33, versículo 13, Salmo 33, versículo 13 a 15 diz: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Então hoje de manhã a gente pode perceber que no governo de Deus, cada um de nós, nenhum de nós pode escapar dos olhos do juiz, do Senhor nosso Deus. Então hoje de manhã eu quero te perguntar: você acredita que Deus está presente aí do seu lado, com você? É isso que a gente acredita? Então, para terminar, vamos pensar que todos nós acreditamos nisso. Essa moça bonita de azul, pode me arrumar uma cadeira aí? Você? Pega uma cadeira para mim.
Obrigado. Então hoje de manhã, eu quero terminar só falando isso. Cada um de nós que estamos aqui, você acredita que Ele está presente aqui, do seu lado, todo dia? Eu acredito nisso, dentro de nós, do nosso lado, nos protegendo. Se Ele está aqui, qual é a nossa reação? Qual a primeira reação que qualquer um de nós, às vezes, podemos ter? Eu sei que Ele está aqui, eu sei que quem é Jesus, mas quando acabar o culto e começar a segunda-feira, eu me levanto e eu vou tocar minha vida do meu jeito. Domingo que vem eu volto na igreja, tá bom? Eu vou louvar a Deus, vou fazer tudo o que for preciso, mas durante a semana eu vou tocar minha vida. Sabe, muitas vezes na nossa vida, o que a gente faz sem perceber, ou às vezes percebendo, a gente dá as costas para a presença dele, achando que nós estamos deixando, não lembrando que Ele está indo conosco e vendo a nossa vida. Essa é a primeira coisa que a gente pode fazer com a presença de Deus. A segunda que eu pensei que a gente pode fazer, eu acredito que Ele está aqui, então meu lugar é aqui, do lado dele. Quero passar minha semana ao lado dele. Eu quero ouvi-lo, eu quero ser amigo dele, eu quero que Ele me aconselhe, eu quero que Ele influencie minha vida, eu quero honrar a presença dele na minha própria vida, quero trazer Ele para perto, quero abraçar, quero conviver, eu quero estimar, quero preservar a minha amizade com Ele, cada vez mais na minha própria vida. Se a gente acredita nisso, irmãos, que Ele está presente, a gente quer ter essa atitude com Ele, então no lar isso vai influenciar nossas vidas. Como anda nosso lar? Deus está presente na maneira que eu trato minha família, na maneira que eu trato meus filhos. E se Deus está presente mesmo na maneira que eu trato minha família, estou honrando no meu lar a presença dEle. Quando eu estou sozinho, o que meus olhos dizem? Não é o que meus olhos estão vendo, o que meus olhos, a quem meus olhos estão honrando na vida? Quem que está honrando meus olhos? No trabalho, a gente ainda precisa de chefe para fazer as coisas certas? Ou só a presença dele na nossa vida é suficiente? Para a gente chegar no horário, ser responsável, fazer as coisas que temos que fazer nosso trabalho e sair de lá com a cabeça erguida, feliz, honrando o nome de Deus. Com seus amigos que você sai, quando você sai com seus amigos, o seu comportamento, as suas palavras que você fala, Ele está do seu lado, você lembra disso? Você honra com isso? Quando você sai com sua namorada, Deus está presente ali? A sua pureza mostra isso? A maneira que você a trata como uma irmã na fé? Deus está ali conosco? Sabe, Deus é presente, irmãos. Esse Deus que está aqui do nosso lado, dentro de nós, Ele é comprometido conosco. Ele vê o nosso coração, quanto a gente está disposto a amar ou não o próximo. Ele está vendo nossas vidas. Ele vê sua dedicação em estudar a Bíblia, para você conhecê-lo. Deus está vendo se nós fazemos ou não fazemos. Deus vê seu sacrifício, Deus vê sua generosidade, seu amor aos pobres e servir aos pobres. Deus está vendo se a gente faz ou não. Deus vê se eu coloco o reino dele em primeiro lugar ou não coloco. Ele está aqui do lado, Ele está vendo o tempo todo. Ele vê minha batalha em ser mais como Ele, ou não vê meu esforço em não ser mais como Ele na minha vida. Ele vê se eu me arrependo, Ele vê que eu não me arrependo. Ele vê se eu estou orando, se eu não estou orando. Ele vê se eu busco outras pessoas porque eu amo ou só porque é uma regra. Ele está aqui do meu lado. Deus vê seu amor. Tudo bem. Deus vê seu amor. Ele está do lado, Ele vê como a gente se comporta. A servidão.
vê nossa dedicação. E Deus vê quando nós falhamos. Deus vê nosso choro, nossa lágrima. Ele está presente o tempo inteiro. Ele vê como você usa seu tempo. Ele vê como você usa seu tempo para a família, para você, para a sua igreja, em casa. Ele conhece tudo. Ele está lá, Ele está do lado. Então, essa é a segunda maneira que a gente pode viver. Ele do lado, dentro de nós, e a gente sempre pensando nele, tentando aprender dele. E a terceira maneira, irmãos, se a gente acredita que Deus está onipresente, e às vezes a gente comete esse erro, é fazer isso aqui, ó. A gente quer sentar no lugar de Deus. Muitas vezes a gente pede licença, ou às vezes nem pede licença e senta no lugar dele. Nossa ansiedade, nossa falta de confiança, nossa falta de fé, nossa falta de paciência. Então a gente quer sentar no lado de Deus e fazer as coisas andarem mais rápidas, no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira, porque eu quero fazer logo. Eu não quero esperar o tempo de Deus. Quero acelerar o que Deus deseja. Às vezes a gente acha que Deus está demorando. E o que Deus está fazendo é fazendo algo muito melhor do que a gente imagina. Sabe, quando a gente senta aqui, é o orgulho que domina. É a gente que está pensando, talvez eu acho que eu sou melhor que Deus. Talvez a gente não pense, mas mostre isso. E a gente pode acabar se comparando com a Eva, que foi tentada por Satanás para ser como Deus era, para ter conhecimento do bem e do mal. Sabe, meus irmãos e amigos, muitas vezes a gente senta nessa cadeira sem perceber, ou às vezes a gente percebe. E a onipresença de Deus não é para a gente sentar aqui, é para a gente ficar aqui e deixa Ele fazer a coisa no tempo dele. Tem que aprender a esperar. Tem que aprender Deus. A gente tem que trabalhar com nossa insegurança, nossos medos, nossas ansiedades para isso que aconteça. Para terminar hoje de manhã, abra sua Bíblia em Mateus 6, versículo 6. Jesus aconselha quem deseja orar: quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Deus vê porque Deus é presente, porque Deus anda com cada um de nós. Irmãos, que eu e você e cada um de nós possamos ser uma inspiração de andar ao lado de Deus e com Deus. Que as nossas vidas possam ser uma grande inspiração para que cada um possa ver que é possível odiar o pecado e amar a justiça. Que a nossa vida seja uma inspiração de aprender a esperar o tempo certo, de aprender a dominar a nossa paciência, ter domínio em várias áreas da nossa vida, de crescer em valores espirituais. Lembra, a presença de Deus, irmãos, é em nós, é por nós e está ao nosso redor. Deus está presente em todos os lugares. Quero convidar você nessa próxima semana a escolher o lugar certo para sentar e fica ali. Saboreie seu relacionamento com Deus. Aprenda mais dele, ande com ele, dependa mais dele. Não existe a tentação de às vezes trocar de lugar. Não troca, espera. O plano de Deus é maravilhoso, é perfeito, é cheio de amor e cheio de graça. Que Deus te abençoe, uma ótima semana para você. Que você possa andar com Deus todos os dias da sua vida, e que a gente possa honrar cada vez mais a presença dele. Amém? Muito obrigado por todos estarem aqui. Vamos orar juntos. Te agradecemos, Senhor, por termos a confiança que o Senhor é presente em todo o tempo. A Ti nós queremos honrar e agradecer. Pai, obrigado por o Senhor não se afastar nunca de nós. Mesmo quando às vezes nós somos fracos,
mesmo quando às vezes somos teimosos, Pai, mesmo quando somos ansiosos, quando não temos a paciência. Eu quero muito agradecer ao Senhor, Deus, porque se não temos a Ti nessa vida, Deus, não temos como andar, Deus, não temos como viver plenamente essa plenitude que o Senhor tanto traz a cada um de nós. Pai, eu oro por cada um de nós dessa igreja, que a gente possa ter uma semana muito especial andando com o Senhor, que a gente possa refletir nos seus ensinamentos, possa refletir nas suas palavras, possa refletir na sua graça, na sua misericórdia. Pai, que a sua presença possa influenciar cada vez mais nossas vidas, na maneira que nós vivemos, na maneira que nós pensamos, na maneira que nós existimos. Tudo isso nós oramos, agradecidos imensamente pela presença de Jesus em nós. Amém.